Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, bom dia. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se a música está alta, se está atrapalhando. Bom dia, Pati, bom dia, Santana. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Eduardo. Tá dando para vocês escutarem a música? Ela tá alta. Bom dia, Cris. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Enquanto as pessoas entram, hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 ao item 4, tá? E amanhã nossa amiga Márcia dará continuidade a partir do item 5. Então hoje nós vamos iniciar mais um capítulo do Evangelho. Bom dia a todos que estão entrando. Um domingo lindo para todos nós. E eu já vou começar fazendo a leitura do livro Legendas da Vida, de Jobrani, inspirado pelo Espírito Samaritano. A mensagem titula-se Páginas em Branco. A vida presente é uma página em branco que adicionamos no livro do destino ao chegar e só deixamos de escrever ao partir. É preciso, como em qualquer outra página de um texto, nos submetermos às regras para que não saiamos da harmonização que deve existir em cada parágrafo ou em cada fase. Um bom trabalho se avalia pelos aspectos gerais de como seguimos as regras, que, na verdade, são as leis que nos regem, mesmo que nos enganemos em alguma das linhas escritas. Tudo que anotamos não se apagará, ficará gravado no inconsciente profundo, com reflexos no consciente presente de qualquer vida. Avaliemos bem o que registramos hoje, pelas ações praticadas, porque a vida imanente pode nos pedir explicações de uma ou de outra página amanhã e rever o que foi escrito. Isso, muitas vezes, tem nos causado muitos dissabores. Então eu escolhi essa mensagem porque vocês vão perceber que ela tem muito a ver com o que nós vamos refletir hoje a respeito do capítulo 4. Bom dia, seu Aristeu. Então vamos agora nos concentrar, relaxar um pouquinho, relaxar nossa mente, relaxar o nosso coração, para que a gente possa fazer a nossa prece. Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de viver e rogamos a Ti e a toda a espiritualidade amiga que nesse momento Tu possa se fazer presente no lar e no coração de todos nós que estamos aqui. Envolve todos os teus filhos, em especial aqueles que sofrem, aqueles que passam por alguma provação. Envolve no teu amor de misericórdia
nas tuas energias benditas e dai-nos a tua serenidade, o teu equilíbrio, o teu amor. Que a tua luz possa penetrar em todo o nosso ser, nos trazendo o reequilíbrio necessário para continuar a nossa caminhada. Que as energias emanadas aqui nesse Evangelho de hoje possam se expandir para os nossos familiares, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e para o nosso mundo. Fica conosco, nos intuindo sempre, que assim seja. Então, bom dia mais uma vez. Vou só baixar um pouquinho mais aqui o som. Então, nós vamos dar... Eu gosto sempre de usar essa edição do Evangelho, da própria FEB. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele começa esse capítulo, com 3 passagens do Evangelho. No item 1, no item 2 e no item 3. No item 1, diz o seguinte: Jesus... Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 17 e Marcos capítulo 8, versículo de 27 a 30. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço falar dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos capítulo 6, versículo de 14 a 16 e Lucas capítulo 9, versículo de 7 a 9. Bom dia, Vânia. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, Marcos, capítulo 9, versículo de 11 a 13. Bom dia, George. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto
como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias. O corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Bom, essa passagem do Evangelho, ela nos traz, assim, algumas reflexões importantes, certo? Iniciando aqui, por exemplo, no item 1, tá? No item 1 é interessante porque ele vai trazer duas informações bem pertinentes para que a gente possa interpretar e refletir essas informações. A primeira é quando Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem que eu sou? Ou seja, Jesus estava reunido ali num determinado momento com seus discípulos, conversando com eles, e pergunta para os seus discípulos o que as outras pessoas, achavam quem ele era. Então é quando ele faz essa pergunta: quem dizem que eu sou? Então as pessoas, elas especulavam muito sobre quem era esse Jesus, né? Elas falavam muito a respeito de quem era esse Jesus. E uns acreditavam que Jesus poderia ser João Batista, outros acreditavam que Jesus poderia ser Elias, poderia ser Jeremias, outros acreditavam que Jesus poderia ser qualquer um dos profetas. Então essas respostas que, vamos dizer assim, a população, né, as pessoas deram a respeito de Jesus, que foram transmitidos pelos discípulos a Jesus, nos dão, vamos dizer assim, uma ideia implícita, né? Uma ideia de que, ainda que sem perceberem, ainda que sem terem consciência, as pessoas já aceitavam a hipótese da reencarnação, né? Então estava implícito ali de forma coletiva, de forma generalizada, ainda que a população não soubesse, de que eles tinham uma crença da reencarnação. Tá? E aí um outro fato interessante que ele vai trazer aqui ainda no item 1 é quando Jesus indaga aos seus discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Ou seja, Jesus queria saber dos próprios discípulos quem eles achavam que Jesus era. Qual era a opinião dos discípulos a respeito de quem era Jesus. E é interessante porque o Pedro, Simão Pedro, ali naquele momento envolvido por toda uma assistência espiritual, por toda uma influência energética e espiritual, afirma categoricamente, ele afirma com todas as letras que Jesus
era o Cristo. Então ele foi muito enfático em dizer que ele era o Cristo. E quando a gente vai pesquisar a palavra Cristo em hebraico, ela significa o ungido, aquele que é consagrado por Deus, né? O Filho de Deus. E essa expressão consagrado, no sentido bíblico, né, ela significa justamente aquele que é separado para a obra de Deus, ou seja, aquele que é escolhido por Deus para executar uma missão, né? Nos dando aqui a certeza que Jesus era de fato o Messias escolhido por Deus para executar a missão tão grandiosa que ele veio executar aqui no planeta Terra. Aqui no item 2, ele nos traz uma informação também bem interessante, quando ele vem nos falar de Herodes, né? Que nós sabemos que Herodes foi um grande representante do Império Romano ali naquela região, e que Herodes começou a se incomodar, né, na medida que escutavam as pessoas falando, comentando a respeito desse Jesus. E muitas pessoas afirmavam categoricamente que Jesus era João Batista. E Herodes ficava intrigado, porque ele mesmo tinha mandado decapitar João Batista. Então ele se perguntava, mas quem era esse Jesus que todo mundo fala, que opera milagres, né? Que se espalhou aí as façanhas de Jesus por toda a Judeia. Então ele ficava intrigado porque ele mesmo viu João Batista morto. Então como é que esse Jesus poderia ser João Batista, que tanto as pessoas falavam? Então aqui a gente percebe que o Evangelho vem nos dizer que a cultura judaica, né, já tinha naquela época um entendimento, uma percepção da continuidade da vida, do plano espiritual, ainda que essa percepção fosse uma percepção vaga, né, uma percepção ainda bem tímida. Porém, o entendimento que eles tinham a respeito, né, do espírito voltar à vida era que ele voltaria ao mesmo corpo, que eles deram o nome de ressurreição. Mas quando a gente lê aqui o Evangelho, a gente percebe que eles acreditavam sim que o espírito voltaria ao corpo de carne, né? Porém nós sabemos, e o Evangelho nos esclarece, que isso é impossível. Que a ressurreição ela vai completamente contra as leis da natureza. Então, a partir do momento que o perispírito ele se desliga do corpo carnal, o espírito ele não tem mais possibilidade de voltar àquele mesmo corpo. E aqui no Evangelho ele ainda vai trazer o seguinte: ele vai dizer que a ressurreição, entre aspas, né, ela foi aplicada ao caso de Lázaro. Entre aspas, por quê? Porque nós vamos entender que não houve de fato uma ressurreição. Quando Jesus chama Lázaro para sair do túmulo, e percebemos que o espírito de Lázaro ainda não havia deixado o corpo. Ele não tinha ainda morrido, não tinha acontecido esse desenlace. Então, os laços espirituais não haviam se rompido. Lázaro não havia morrido. Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer que Lázaro ele se encontrava num estado de letargia. Ele era letárgico, né? Onde as forças vitais elas são minguadas, elas são dissipadas,
E o corpo, quando você está nesse processo de letargia, o corpo ele adquire uma aparência de morte. Porém, ainda há um vínculo com o perispírito. Então, a pessoa que está nesse processo de letargia, ela cai num sono profundo, mas o perispírito ainda está ligado ao corpo. Então, o corpo ele não está morto. Ainda que se inicie um processo de decomposição, como foi o caso de Lázaro, já que quando Jesus mandou ele sair da sepultura, ele estava com 4 dias de sepultado, já iniciando um processo de decomposição, ainda existia uma ligação entre o perispírito de Lázaro e o corpo carnal. Diferente de quando, do que acontece quando existe de fato a morte, Quando as moléculas do corpo perispiritual não têm mais nenhum vínculo com o corpo carnal. Então, os laços que prendem um ao outro, os laços que prendem o corpo carnal com o perispírito, eles se rompem. Então, na medida que eles se rompem, fica impossível o espírito voltar para aquele mesmo corpo. Então, Allan Kardec, ele vai nos esclarecer que houve, na verdade, no caso de Lázaro, uma cura. Jesus o curou. E não houve a ressurreição, na acepção da palavra. Lázaro, ele foi curado do seu processo de letargia. Porque se o espírito dele já tivesse se desligado do corpo, não seria possível retornar a esse mesmo invólucro carnal. Porém, nós sabemos que naquela época não se tinha entendimento a respeito desse assunto. Não se sabia a respeito disso. Então, para eles, naquele momento, houve sim a ressurreição de Lázaro. Aqui no item 4, ele vai justamente fazer essa diferença, entre ressurreição e reencarnação. E ele vem afirmar o evangelho para a gente que não existe de fato a ressurreição. Na acepção da palavra. Que isso vai totalmente contra as leis da natureza. O que existe e o que todos nós estamos fadados é a reencarnação. Que é a ação de encarnar-se sucessivas vezes. É o processo pelo qual o espírito, estruturando o seu corpo físico, de acordo com as suas necessidades, retorna periodicamente às vestes carnais. Então, todos nós passamos por esse processo de reencarnação. Muito possivelmente não estamos aqui a primeira vez e nem será a última. Por quê? Porque até atingirmos a nossa evolução, esse processo ele vai se dar múltiplas vezes. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos vão responder: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a reencarnação ela está aí em consonância com a lei do progresso. Não tem como a gente escapar da lei do progresso. Todos nós estamos aqui, principalmente, o nosso objetivo principal é justamente para evoluir, para que a gente possa alcançar essa evolução. E sem a reencarnação fica difícil. Então, a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá, em sua infinita misericórdia, para que a gente possa retornar às vestes carnais temporariamente e quitar aí, reparar os nossos débitos adquiridos em vidas pregressas.
Mas quando a gente lê aqui o título desse capítulo, ele é interessante porque ele diz o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu pergunto para vocês, esse nascer novamente, ele se dá só por meio da reencarnação? É só através da reencarnação que a gente pode nascer novamente? Ou a gente pode extrair desse título uma outra concepção, né? A gente pode entender esse título por meio de uma outra óptica, né? Analisá-lo por meio, por exemplo, de um aspecto filosófico, né? Quando eu digo, por exemplo, que nós podemos nascer novamente quando a gente tem consciência de que precisamos transformar o homem velho em um homem novo. A gente pode nascer novamente quando nós temos a consciência, né, e quando nós iniciamos o nosso processo de transformação íntima. Todos os dias, quando a gente acorda, Deus nos dá a oportunidade de nascermos novamente, melhorando aí as nossas condutas, lapidando os nossos sentimentos, tentando enxergar os desafios da vida não como problemas, mas como aprendizado, como conhecimento, como oportunidade de crescimento e de evolução. Então, todos os dias, Deus nos dá a chance de nascermos novamente quando nós internalizamos e iniciamos esse processo de mudança, de transformação. E isso eu posso começar hoje. Não precisa eu esperar o amanhã, não precisa eu esperar para nascer novamente na próxima reencarnação. Até porque eu não sei quando será a próxima reencarnação, eu não sei quando eu terei a próxima oportunidade de reencarnar. Porque a fila do lado de lá é grande. Então, a gente não precisa esperar reencarnar novamente para nascermos de novo. A gente pode iniciar esse processo hoje, agora, né? Quando a gente tenta, porque não é algo fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, né? Mas é algo que nós precisamos, pelo menos, iniciar o processo, né? Então, que esse nascer novamente possa nos impulsionar a fazer essas mudanças, a fazer essa transformação íntima, por meio principalmente do autoconhecimento, tentando nos transformar, sair da pedra bruta e ir para aquela pedra um pouco mais lapidada, né? Na medida que a gente perdoa, na medida que a gente tenta aí superar alguns desafios do nosso dia a dia, sendo um pouco mais paciente, sendo um pouco mais humilde, perdoando mais, tentando amar mais, tendo mais resignação, né? Tentando, portanto, colocar o Evangelho de Jesus na prática. É algo difícil, mas não é algo impossível, né? A gente tenta, uma hora a gente consegue. Então, meus amigos, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu espero que todos nós possamos renascer a cada dificuldade, a cada desafio que a vida nos impõe. E que a gente não espere, portanto, a próxima reencarnação, para que a gente seja esse homem novo, para que assim, nos lapidando, a gente possa ver esse reino de Deus o mais breve possível.
Iremos passar agora para a nossa prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Amado Deus, é com o coração cheio de gratidão que te agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus. Que os ensinamentos dele possam ser refletidos em nossas ações do dia a dia. Que nesse instante as energias benéficas, as energias de luz, possam curar toda a humanidade e acalentar os nossos corações, trazendo-nos a certeza de que nunca, em momento algum, estamos sós. Sempre estamos assistenciados com os nossos amigos espirituais, anjos guardiões, guias, mentores, e que estejamos abertos para que possamos entrar sempre em comunhão com eles, para que eles possam nos guiar, nos intuir, nos amparar e nos proteger durante toda a caminhada aqui nessa escola. Que possamos ter toda uma semana de bênçãos, de paz, de tranquilidade e serenidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada aí pelo tempinho que vocês tiram para que a gente possa juntos fazer esse evangelho no lar, que é tão importante para nós, né? Renovando aí as nossas energias, nos dando aí a plena certeza de que esse momento difícil que todos nós estamos vivendo é algo temporário, é algo que vai passar e que sairemos mais fortes e mais unidos depois que tudo passar, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão pela companhia e um bom domingo para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Beijinhos.